Quando tiveres pronto, pode iniciar, né? Posso Tempo iniciar, volta, professor? pode. Tempo volta de 20 minutos, né? E um tempinho para a gente fazer algumas considerações, né? Pode iniciar. Certo. Então, bom dia a todos, né? Como o professor Luciano falou, eu sou Luiz Eduardo, sou orientando do professor Francisco e co-orientando do professor Luciano, né? Então, o título do nosso trabalho, ele tem especificação, avaliação e monitoramento dos requisitos de qualidade de contexto para aplicação de final de página digital. Essa apresentação, ela seguirá o seguinte roteiro: eu vou apresentar um pouco da contextualização, da proposta em si, né, o que a gente já avançou até o momento. Também a gente já elaborou aí um estudo de caso e, por fim, eu apresentei as etapas futuras. Então, como o Ivan bem explicou, né, essa parte da fenotipagem digital, essa área da fenotipagem digital, ela utiliza essas tecnologias que elas estão presentes no dia a dia do usuário, para a coleta de dados de contexto relacionado a aspectos comportamentais e de saúde, né? Então, por meio desses sensores e de métodos computacionais, você pode inferir aí atividades que o usuário está realizando ou qual o estado de saúde dele naquele momento, né? Para você ter um acompanhamento contínuo ali do indivíduo. Então, basicamente, a fenotipagem digital é definida como a quantificação momento a momento do fenótipo humano ao individual in situ, né? Usando esses dados de smartphone e de dispositivos digitais pessoais. Então, essas aplicações, elas têm como arquitetura base três principais camadas, né? A primeira é a camada de coleta, que é a camada onde o usuário vai estar aí utilizando alguns dispositivos vestíveis, né? Esses dispositivos vestíveis são conectados ao smartphone, justamente para realizar a aquisição desses dados e disseminar essas informações. Então, a segunda camada é uma camada de persistência de dados e inferência, né, onde esses dados que estão recebidos do smartphone do usuário, eles são persistidos em um servidor e para ser realizada análise. E essas análises elas podem ser consultadas em outra camada, e essa camada ela é utilizada por profissionais de saúde, né, que é a camada onde eles realizam a visualização dessas informações para realizar alguma tomada de decisão. Então, como característica, essas aplicações elas têm a parte tanto de aquisição de informações, como também a parte de distribuição. E aí nisso, quando você aborda essa parte de aquisição e distribuição, a gente tem alguns fatores que podem degradar a qualidade dessa aplicação, né, nesse contexto. O primeiro é que elas utilizam dados de sensores que possuem um certo grau de imprecisão. Então, assim, como esses sensores eles possuem um certo grau de imprecisão, as informações que são oriundas deles, inferidas a partir daqueles sensores, também elas vão ter um certo grau de imprecisão. Elas consomem informações cuja idade pode impactar de forma negativa em uma tomada de decisão em tempo próximo ao real. Por exemplo, um dado de frequência cardíaca que foi coletado do usuário. Em um determinado momento, se aquele dado chegar com algum delay na parte que realiza inferência, aquele dado talvez ele não possa representar mais o estado atual daquele meu indivíduo que está sendo monitorado, né? Então, em uma decisão um tempo próximo ao real, isso pode impactar de forma negativa. Elas lidam com conexão intermitente por permitir a mobilidade dos usuários. Então, como a fenotipagem ela permite o monitoramento in situ e a todo momento ali do usuário, então ela considera a mobilidade do mesmo, né? Então, o monitoramento ele é realizado à medida que o usuário vai realizando as suas atividades no dia a dia. Então, isso pode ter falhas com relação à conexão de rede, né? E, por fim, elas permitem monitorar um conjunto de indivíduos, ocasionando problemas relacionados à escalabilidade, né? Então, como ela monitora um conjunto grande de pessoas, essa infraestrutura ela pode monitorar isso, então pode ocasionar problemas relacionados à escalabilidade. E quando a gente fala dessas aplicações, então
a gente deve ter como base para desenvolver esse tipo de aplicações plataformas de middlewares que abstraem essa parte de coleta e distribuição, né? Então, é necessário desenvolver e utilizar plataformas de softwares para aquisição, inferência e distribuição de informações de contexto. Um levantamento que a gente realizou nesse período de desenvolvimento da pesquisa, a gente encontrou um total de 31 trabalhos que foram publicados entre 2011 e 2020, mas apenas 6 desses trabalhos, eles concebiam plataformas de software que são idealizadas para apoiar o desenvolvimento dessas aplicações, né? Mas apenas 3 dessas plataformas de software, elas consideram parâmetros de qualidade de contexto, né? Então, eles suportam o desenvolvimento de aplicações com qualidade de contexto, mas o que elas suportam, elas garantem apenas a entrega do dado, né? Que é o parâmetros que essas aplicações elas consideram. Então, com isso, o objetivo do nosso estudo é conceber um processo para incorporar a qualidade de contexto na aplicação de fenotipagem digital, que inclui a especificação de requisitos por meio de uma linguagem específica de domínio, né, uma DSL, e um conjunto de etapas bem definidas, que suportam o desenvolvimento de aplicações e o monitoramento em tempo de execução dessas aplicações. Então, como eu falei, a gente definiu, a primeira etapa da nossa pesquisa foi definir um processo, onde ele vai nortear o desenvolvedor o que ele deve fazer para incorporar esses requisitos nas aplicações que ele vai desenvolver. Então, o primeiro passo é você especificar quais são os requisitos necessários dessa aplicação, né? Então, e você faz isso com o auxílio de uma linguagem específica de domínio. Após você especificar esses requisitos eles são transformados por um mecanismo de geração de código, né? Então, é gerado um código-alvo que ele é incorporado na aplicação, por meio do desenvolvedor, né? E ao fazer essa incorporação desses códigos que foram gerados, para garantir aí a qualidade de contexto da aplicação, esses aspectos de qualidade, eles são avaliados e monitorados em tempo real, né? Então, e esse resultado dessa avaliação, ele deve ser visualizado em uma ferramenta de dashboard para o desenvolvedor ter a noção com relação à qualidade de contexto da sua aplicação, né? Ter um panorama onde ele visualiza um panorama de como a aplicação dele está se comportando com relação ao contexto atual que ela está inserida, né? Então, a gente modelou uma metalinguagem, onde essa metalinguagem, ela aborda aqueles aspectos que eu falei anteriormente, né? Essas aplicações, ela tem essa característica de você receber dados, por exemplo, de sensores ou de outras aplicações, que no caso, então, você recebe dado dessas fontes, mas você também pode distribuir essas informações para outras aplicações consumidoras, né? Por exemplo, uma aplicação que ela coleta dados, ela está coletando dados de frequência cardíaca de um usuário, então ela está recebendo aquele dado do sensor, então ela pode definir um serviço e alguns aspectos de qualidade que deve ser provido naquele recebimento daquela informação, e aquela informação que ele está recebendo de frequência cardíaca, por exemplo, ele pode disseminar ela para um ambiente onde o profissional de saúde ele possa visualizar isso, né? Então, ao disseminar essa informação, também ele pode prover outros atributos de qualidade de contexto, né? Então, basicamente, você define esses serviços que recebem e disseminam informações, e aí esse atributo, e aí esses serviços são atrelados os atributos de qualidade, os parâmetros de qualidade de contexto que a nossa metalinguagem ela suporta, né? Ela abrange. Então, esse foi o metamodelo proposto. Então, a próxima etapa é uma etapa de transformação, né, onde você vai pegar essa especificação e vai gerar um código-alvo, que esse código-alvo ele vai ser incorporado na aplicação pelo desenvolvedor. Então,
já nessa parte de transformação, vale ressaltar que ela é uma parte específica, esses códigos que são gerados, eles são códigos específicos de um middleware, né, que suporta aí o desenvolvimento de aplicações nesse contexto, e esse middleware ele tem que ter esse suporte à qualidade de contexto, né. Então, o middleware que a gente está utilizando é o MHub CDDL, e a gente já tem esse mecanismo de transformação implementado, né, onde a partir da especificação, a gente gera esse código que deve ser incorporado no MHub CDDL, mas também, além disso, a gente gera uma espécie, vou chamar aqui de contrato de QLC, onde a gente gera um documento que lá lista todos os serviços que a minha aplicação recebe, né, mas também todos os serviços que ela fornece. Então, aqui eu tenho também uma espécie de contrato de que eu sei que pode ser estabelecido aí entre essas aplicações. Então, a próxima etapa é a etapa de avaliação e monitoramento, né? Então, nessa etapa de avaliação são realizadas consultas contínuas e por meio do processamento de eventos complexos, que é o CEP, para selecionar essas informações de contexto que atendem aos requisitos da QLC da aplicação, né? Então, como a gente está recebendo informação de contexto de determinadas fontes, a gente tem que analisar esse fluxo de dados, né? Então, a gente faz isso por meio do processamento de eventos complexos, que a partir disso vai selecionar aquelas informações que atendem aí aos requisitos da aplicação. Essas regras CEP, né, que elas já são geradas também pelo processo de transformação. Então, a gente definiu também métricas para cada parâmetro de qualidade de contexto, né? Então, por exemplo, a gente tem lá o parâmetro de contexto confiança, e a gente define várias métricas para monitorar aquele parâmetro. Por exemplo, a porcentagem de informações que atendem a um certo grau de confiança. Então, a gente definiu essas métricas, né? Para cada parâmetro, a gente definiu um conjunto de métricas. E os resultados computados das métricas são gerenciados pela ferramenta Prometheus, né? Que é uma ferramenta que ela gerencia métricas, onde ela vai armazenando essas métricas e disponibilizando para uma ferramenta de visualização. Então, ao receber valor, ao receber de forma constante ali do valor das métricas, ela vai armazenando essas métricas e vai montando aí uma série temporal para posteriormente realizar análises e consultas. Então, a etapa de visualização, a gente está projetando uma ferramenta de dashboard baseada na plataforma Grafana, e através desse dashboard, o desenvolvedor ele poderá ter uma visão geral com relação ao QOC da aplicação, né? Ele vai poder ter uma visão aí de como a aplicação está se comportando aí com relação a se ela está atendendo aos requisitos de qualidade que são exigidos naquele domínio, né? Naquele contexto. E aí, de posse disso, dessa especificação, dessa etapa de transformação, a gente tem um estudo de caso, né, no qual a gente implementou uma aplicação móvel para monitorar os sinais vitais e atividade física dos trabalhadores em período laboral. Então, essa aplicação, ela conecta com dispositivos vestíveis por meio da tecnologia Bluetooth, né, para receber esses dados de contexto, e ela divulga esses dados, né, distribui esses dados para outras aplicações por meio do protocolo MQTT, né. Então, esse estudo de caso, como a gente tem uma parceria de um projeto com o SESI, então, ao desenvolver esse projeto, essa aplicação, no decorrer disso, a gente notou que era necessário prover alguns requisitos de qualidade de contexto, né? Então, dentro desse ambiente mais prático, a gente fez esse levantamento desses requisitos, e aí a gente modelou esses requisitos já com base naquela linguagem, e a gente incorporou o código-alvo que foi gerado já na aplicação, né? Que a gente tem desenvolvido aqui. Então, aqui são algumas telas da aplicação que mostram os dispositivos encontrados e os sensores que estão ativos no momento. Aqui é apenas um resumo, né, da especificação que a gente fez. Como a especificação ela é um pouco grande, então eu peguei 3 serviços apenas aqui só para ilustrar, onde a gente tem o dado de frequência cardíaca que a gente recebe do sensor. Então, a gente diz que esse dado tem que ser recebido a cada 1 segundo,
Esse dado ele tem que ser armazenado em um buffer, né, para a gente ter o suporte e a desconexão, caso tenha uma desconexão, para a gente não ter uma perca de dados, né? Então, além de receber esses dados de frequência cardíaca, a gente tem que ter serviços que publiquem esses dados, né? E esses serviços que publicam os dados, eles devem notificar as aplicações consumidoras de que esse serviço ainda está ativo, indicando que aquele serviço está mandando dado naquele momento, para quando ele parar de enviar dados, a aplicação também saber que naquele momento ele não está mais ativo, né? E é que, por exemplo, como a gente utiliza a API do Google para inferir aspectos de atividade física, essa API ela fornece para a gente a atividade que o usuário está realizando, mas atrás daquela informação tem um grau de confiança, né? Então, a gente percebeu que a gente deveria receber as informações que têm acima de 70% de confiança. Então, aqui eu tenho um serviço que recebe dado de atividade física, mas eu só recebo apenas as informações que têm esse grau de confiança, né? Então, aqui é um resumo de como a gente fez essa modelagem. Então, aqui é o resultado da transformação, né? Como eu falei, a gente gera o código-alvo do CDDL, do MHub CDDL, para ser incorporado pelo desenvolvedor, mas aqui também a gente gera uma espécie de documentação, né? Onde eu tenho todos os serviços que são da minha aplicação e seus devidos parâmetros aí de QoC. Então, como etapa futura, o que a gente está fazendo agora, a gente está desenvolvendo mecanismos necessários para gerar os códigos-alvos que computam o resultado das métricas que a gente elaborou, né? Aí também a gente está idealizando uma aplicação dashboard para monitoramento em um tempo próximo ao real das métricas que foram definidas. E essas etapas elas estão sendo desenvolvidas em conjunto com um aluno de iniciação científica, que é o Felipe. Então, tá aqui as referências. Então, basicamente, é isso. Eu não coloquei no slide, mas a gente teve uma publicação recente, né, em um congresso internacional, que é qualificado pela CAPES como A3, dessa primeira parte, da gente ter uma linguagem que a gente utiliza para formalizar esses aspectos, esses parâmetros de qualidade de contexto da aplicação, né? Então, a gente já teve essa contribuição aí, essa publicação. Então é isso, obrigado pela atenção. Obrigado, Luiz, pela apresentação, né? Boa apresentação, bastante objetiva também. Okay? Então, pessoal, alguém tem alguma questão, alguma dúvida, algum comentário a fazer sobre o trabalho do Luiz? Bom, Francisco? Eu tenho um comentário, mas queria escutar também o Luiz. A gente tem um trabalho anterior no grupo, né, orientado pelo professor Ariel, que é o do Jean, que basicamente está focado em uma ferramenta de coleta de fenótipos digitais, né, onde foi previsto lá módulos de inferência no próprio dispositivo móvel. Então, eu queria escutar um pouco do Luiz, já que ele também tem uma ferramenta de coleta e distribuição de dados, porém, sem o suporte à inferência e à montagem do fenótipo propriamente dito, né, com uma coleção de dados estruturados e alguns inferidos localmente, como que ele acha que seria essa integração com a ferramenta do Jean, se seria possível a gente ter uma integração do trabalho dele com o Jean, de maneira a ter as duas coisas funcionando de forma integrada em uma única ferramenta de software. Certo. Isso já era uma coisa até para me ter analisado, né, que já foi dito, mas realmente eu ainda não parei para ver esse aspecto de se é interessante a gente utilizar o MRub CDDL ou se é interessante a gente já utilizar essa plataforma de fenotipagem, né? Que eu acho que o certo e o mais não é que seja o certo, né? Que a ferramenta do Jean, ela já provê tipo essa parte toda de fenotipagem, essa inferência desses eventos, e aí a minha solução ela entraria como um complemento da dele, né? Então, porque ele já, por exemplo, como o MRUB-CDDL ele não é ele é uma aplicação para desenvolvimento de um contexto geral, IoT,
Eu acredito que... Só que eu não analisei ainda, professor, realmente, essa parte. Não cheguei a analisar ainda. Mas acho que é isso. Ok. Mas alguém tem alguma questão, algum comentário? Rapidinho aqui, Luiz. Eu gostei daquela tua figura no slide 8, né, que tu mostra todo o fluxo da tua abordagem, da tua solução, né, da tua proposta, né? E vai desde a questão da especificação de uma requisito de qualidade, contexto, né? Até a parte de monitoramento, né? E eu acredito que essa parte de especificação, exatamente essa figura aí, eu achei bastante interessante. Essa tua especificação utiliza para implementar a solução dele de monitoramento, né? Com qualidade. Mas me fala um pouco, essa linguagem, ela... Porque tem essa parte final de visualização, né? Que o cara programa métricas de avaliação, etc e tal. Uhum. Essas métricas, elas não estão na linguagem de especificação, não, ou estão? Não, essas métricas, elas são... O que está na linguagem de especificação são os parâmetros De de qualidade de qualidade de contexto. contexto. E aí, a partir desses parâmetros, eu defino métricas para computar, por exemplo, a média de um determinado serviço, ou a média de informações que atendem ao requisito de acurácia da minha aplicação que eu defini. Então, essas métricas, elas são independentes do modelo, assim. Mas elas não poderiam estar tipo assim, não poderia ter métricas já na linguagem de especificação, onde esse processo de monitoramento já fosse também automatizado a geração do código dele? Bem pensado, eu acho, realmente eu acho que poderia. Ele já poderia dizer ali no momento da especificação as métricas que ele gostaria de obter daqueles parâmetros, né? As informações. Poderia ser algo a pensar. Acho que é uma coisa a se pensar realmente. Ok. Então já está um pouco avançado no tempo, né? Então, muito obrigado, Luiz, pela apresentação. Parabéns aí pelo trabalho, pela Parar publicação. aqui, ó, compartilhamento. Vamos